Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de indicar o livro Justiça, O que é Fazer a Coisa Certa, de Michael Sandel. Esse é um livro considerado best-seller dentro do segmento dele, é do âmbito da história da política, no caso, a história da filosofia política. É um livro realmente muito interessante, surgiu a partir de um curso do autor Michael Sandel, né, que ele é professor em Harvard, e ele deu esse curso, tem até na internet, se você procurar aí no YouTube você vai encontrar esse curso dele sobre o conceito de justiça. É um livro que, tratando sobre as várias correntes de pensamento em torno da filosofia, você vai conseguir verificar os casos concretos e o que cada corrente traria então de resposta para aquele caso concreto. Então é muito interessante, é um livro que te faz pensar sobre a ideia de justiça, sobre o que você deve fazer em determinados casos espinhosos, né? E aqui esse livro, especificamente essa edição, é uma edição comemorativa de 10 anos, em capa dura, como você pode ver. Tem esse acabamento aqui em capa dura. E traz logo no início uma conversa, na verdade, transcrita do Michael Sandel junto com o ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, onde eles tratam sobre alguns temas polêmicos, né, dentro do âmbito do direito. Então é uma edição comemorativa e o livro em si mesmo é muito interessante para aqueles que estudam filosofia, para quem estuda direito, para quem está buscando entender questões e aspectos da sociedade, no caso a aplicação da justiça, e para você que gosta de discutir na internet, de fazer aquele debate, né, sobre determinados temas, também é interessante porque ele vai te dar uma base, né, para te dar então um fundamento nos seus comentários. O livro ele carrega então aspectos da história da filosofia, apresentando essas várias correntes e os casos a serem resolvidos, né? Vou ler para vocês aqui a contracapa, que apresenta um pouco do resumo da ideia do livro. Justiça, o que é fazer a coisa certa, completa 10 anos de publicação no Brasil. Ao longo dessa década, o livro se tornou um best-seller, com dezenas de reimpressões e conquistou uma legião de leitores no país. A recepção da obra foi tamanha que o autor, Michael Sandel, influente e renomado professor de Harvard, veio ao Brasil mais de uma vez e aqui fez importantes conexões. O conteúdo inédito e oportuno que essa edição comemorativa traz é justamente um poderoso diálogo entre o autor e o ministro Luiz Roberto Barroso sobre dilemas morais e éticos que afetam a sociedade como um todo. Ao longo do livro, Sandel aborda o desafio que é refletir acerca desses grandes conflitos. No lugar de respostas prontas, o autor apresenta casos práticos, cotidianos, que evidenciam como a filosofia pode ajudar na concepção própria de cada um sobre o que é justiça. Então, muito interessante esse livro, né? Aqui, logo no índice, nós temos vários temas, no caso, apresentando o utilitarismo, apresentando a ideia, a ideologia libertária, a questão do mercado, sobre Immanuel Kant, John Rawls, a ação afirmativa também, tratando sobre Aristóteles, dentre outros temas. Então é um livro ideal para quem gosta de estudar filosofia, para quem gosta de história da filosofia, especificamente filosofia política e filosofia do direito. Eu vou mostrar para vocês como é o início do livro. Ele já vem com um caso concreto para que você possa ter uma noção, né, de como é que o livro ele vai tratando os vários temas. É muito interessante a forma como o autor expõe cada caso concreto, como ele provoca o leitor, né? Quando nós lemos cada parte, nós ficamos pensando, nossa, qual será a resposta correta? O que eu devo fazer nesse caso concreto? E aí ele não apresenta a solução, ele apresenta as várias soluções filosóficas para aquele caso e cabe a você decidir com qual tipo de pensamento você irá concordar. Então, o primeiro caso que ele apresenta é o caso do furacão Charley. Em 2004, nós tivemos o furacão Charley no verão de 2004, e esse furacão ele devastou uma vasta região da Flórida e houve um prejuízo de 11 bilhões de dólares, além de 22 vítimas, dentre uma vasta destruição, né? Várias propriedades, várias casas, vários prédios foram totalmente destruídos e arrasados, e as pessoas então ficaram muito preocupadas com o que seria delas, né, e se tratando do futuro após esse furacão. E com isso, como é típico, né, de acidentes assim, desse tipo, né, no caso de calamidades, os preços aumentam. Então aqui o primeiro caso que ela apresenta é a questão do preço justo. Porque assim que depois foi passado o furacão, as coisas começaram a aumentar o preço. No caso, por exemplo, o saco de gelo custava 2 dólares, passou a custar 10 dólares.
houve um aumento aí do preço dos serrotes, né, porque as pessoas queriam serrar as árvores caídas após o furacão. Houve também uma cobrança de US$ 23.000 só para poder tirar 2 árvores do telhado das casas. Ainda, os geradores domésticos custavam US$ 250, passaram a custar US$ 2.000. Uma noite em um motel custava US$ 40, passou a custar US$ 160. E houve um caso aqui de 2 idosos e uma filha deficiente que tiveram que fugir do furacão e tiveram que pagar os US$ 160 por uma noite, né? Então, nisso nós costumamos nos questionar, né? Será se isso é justo aumentar o preço dos produtos diante de uma calamidade, diante de um furacão, de uma devastação, diante de um momento de necessidade das pessoas? E aí, assim depois que nós tivemos o furacão Charley, houve uma série de reportagens de questionamento sobre esse aumento dos preços, né? Até a notícia estampou lá dizendo: depois da tempestade vêm os abutres. A US Today, em uma manchete, colocou isso e reclamou do aumento dos preços. Então se questiona: é justo capitalizar às custas da miséria dos outros? Ou seja, é justo você ter lucro maior depois de algo que exige aí uma necessidade das pessoas? E aí ele começa a falar das correntes filosóficas, da forma de se pensar sobre o preço justo. Nos tempos medievais, por exemplo, na troca de mercadoria, o que era regido era o ideal de preço justo. Ou seja, existia uma ideia de tradição sobre o que seria o preço justo e o valor intrínseco daquela mercadoria. Então, regia nesse período medieval a ideia de preço justo. As coisas tinham preço independentemente do que acontecesse. Agora, nos tempos modernos, o que prevalece são os preços fixados a partir da lei da oferta e da procura. Quanto maior a procura e menor a oferta, o preço aumenta. Quanto maior a oferta e menor a procura, o preço abaixa. Então, ou seja, na ideia dos tempos modernos não existe essa concepção de preço justo necessário. Então são duas formas de se pensar. A ideia dos tempos medievais, que é a ideia que existe um preço justo e que aquilo ali é o valor intrínseco daquilo, ou os tempos modernos, que o que rege é a liberdade de acordo com a escolha dos indivíduos. Nisso ele apresenta então as ideias de Thomas Sowell e Jeff Jacobi. Esses dois pensadores defendiam que esses preços que ocorreram, né, que ocorreriam no caso do furacão ou de uma calamidade, esses preços abusivos, eles, na verdade, ajudariam as pessoas. Isso aqui é interessante. O Thomas Sowell, ele é economista, né, partidário do livre mercado. E ele dizia, então, que os empresários, vendo o preço alto, eles entendiam que eles poderiam, então, investir. Eles poderiam cobrir gastos de deslocamento de um lugar que não tem calamidade para outro, e isso iria compensar, então, justamente esse deslocamento. Ou seja, eles poderiam, vendo que eles poderiam lucrar mais, eles iriam investir para trazer recursos para aquela região que teve a calamidade. Então, se o preço está alto, se o preço dos geradores domésticos está alto naquela região que teve o furacão, a empresa dos geradores domésticos vai pagar o transporte para chegar até aquela região e vai vender aquele produto, vai obter o seu lucro e vai incentivar outras empresas que estavam também querendo lucrar e vão para aquela região também. Então é bem interessante isso, né? A ideia de Thomas Sowell é que o mercado, ele por si mesmo vai auxiliar aquelas pessoas na calamidade. O Jeff Jacobi, ele também diz, né, que a cobrança dos valores, ela é livre, né? Se as pessoas têm o dinheiro para pagar e se a empresa pode vender aquilo por aquele preço, então nada mais do que deixar as pessoas serem livres. A ideia do livre mercado estava aí, né? Não pode existir, então, interferência na ideia do livre mercado. Em contraposição a isso, nós temos a ideia do Christie. Christie era o procurador-geral da Flórida na época, e ele defendeu, então, a lei que existia na época, que era a lei contra o abuso de preços. O que esse Christie diz? Que não era uma situação normal de um livre mercado. Existiria um preço justo, ou se aplicaria, então, a regra do Thomas Sowell, né, do livre mercado, se as pessoas estivessem livres, se tanto quem vende quanto quem compra tivesse livre escolha. No caso aqui das pessoas que sofreram a calamidade, elas não tinham livre escolha, porque elas estavam numa situação de necessidade, elas precisavam pagar aquilo para obter esses benefícios, né, esses bens. Então, por isso, não é algo justo se um lado não tem a liberdade necessária. Então,
se os compradores estavam coagidos, eles não têm liberdade, não tendo liberdade não é a lei do mercado sendo aplicada, e sim algo abusivo. Então, se questiona, dentro dessa polêmica, né, desse caso concreto, se é errado os vendedores, os mercadores, né, vender produtos ou prestar serviços que se aproveitando então de algo que foi natural, né, no caso, cobrando o quanto o mercado poderia suportar, o quanto que as pessoas pagariam para aquilo, é justo obter lucro diante dessas calamidades? Ou o Estado deveria criar, então, uma lei que proibisse esses abusos de preço? Você concorda com uma lei dessa de proibir que ocorresse abusos de leis, né? Mesmo que isso interferisse na liberdade entre o comprador e o vendedor, porque as pessoas são livres. Então, se você quer pagar ali R$ 160 por uma noite em um motel, você pagaria 160, se você tem a sua liberdade de pagar. Se você não quisesse, você iria procurar outro que fosse mais barato. Então, regeria o livre mercado. Então, são essas duas correntes que se degladiam para decidir esse caso. O caso aí da lei, que traria uma intervenção no mercado para evitar esses abusos, né, regulando então os preços, ou regerir então o livre mercado. Eu queria que você comentasse aí no vídeo qual lado você está, o lado da lei dos abusos ou o lado aí do livre mercado. Nisso, o autor ele coloca que existem então três ideias a serem percebidas nesse caso concreto. A ideia de aumentar o preço, né, está relacionada com aumentar o bem-estar e respeitar a liberdade. Então, se você defende que essa lei de abuso de preços não deve ser aplicada, que se você defende o livre mercado, você tem como fundamento que aquele bem-estar proporcionado pelos empresários ele vai justificar o aumento dos preços. Além disso, você tem que respeitar a liberdade individual. Se o indivíduo quer pagar e se o vendedor está colocando aquele preço, não há que deve existir uma interferência através da lei. Porém, existe também a outra corrente, que defende a lei de abusos, que toma como base a promoção da virtude. Então, enquanto que naqueles que são contra a lei de abuso de preços defendem essa ideia de liberdade, aqueles que são contra defendem a ideia da virtude, ou seja, evitar a ganância na sociedade. Deve-se punir, então, o comportamento ganancioso. Esse comportamento ganancioso não deve receber benefícios, não deve ser promovido. Então, a sociedade afirma a virtude cívica, né, no caso de se sacrificar em prol do bem comum, na medida em que apresenta leis que evitam essa ganância na sociedade. Porém, quem é que vai definir o que é virtude? O que é ganância? Você concorda que cabe ao Estado definir o que é virtude ou cabe aos indivíduos definir o que é virtude? Então deixe nos comentários aí também, né? O que você define? Se é o Estado que vai pautar que isso é correto, isso tem que ser dessa forma, ou é o indivíduo? O indivíduo que vai apresentar, não, eu vivo a vida como eu quero, a sociedade está aí, mas eu tenho a minha forma, a minha livre escolha de viver da forma como eu quero. Então, é uma visão que tem que ser colocada e cabe a você definir aí o que você acha, né? E aí você tem que se perguntar também, né? A sociedade deve ser pautada de forma justa, procurando promover a virtude de seus cidadãos? O que seria considerado como sendo virtude dentro desses aspectos, né? A lei, então, deve ser neutra quanto se trata sobre virtudes, ou seja, o Estado ele não pode intervir no aspecto das virtudes, o Estado fica neutro diante disso, ou cabe ao cidadão ter essa liberdade para definir e viver como ele quiser. É isso que tem que ser pautado e isso que tem que ser verificado dentro da análise desse caso concreto, né? Se cabe ao Estado interferir nas relações privadas, nas relações dos indivíduos, ou se o Estado tem que intervir nessa relação. Então, são duas situações bem interessantes que devem ser colocadas, que cabe a você definir. E aí, logo no final, ele coloca de onde é que vêm essas ideias. De um lado, a defesa da virtude, né, da promoção da virtude, no caso aqui de evitar a ganância na sociedade, e do outro lado, a promoção da liberdade, que os indivíduos têm a sua livre escolha. A ideia da promoção da virtude, ela vem com Aristóteles. Então ele diz que Aristóteles concordaria com essa ideia de que a lei não pode ser neutra em relação a esse tipo de caso. A lei tem que buscar a qualidade de vida e na discussão sobre o que deve se aplicar, deve se refletir sobre como é a forma mais desejável, o que seria a virtude e como a lei irá atuar no âmbito da virtude.
Então, para Aristóteles, ele defenderia uma lei de abuso de preços, né? Deveria existir uma ideia de virtude, e essa ideia de virtude é a ideia de que as pessoas não podem ser gananciosas e, portanto, o Estado deveria intervir nisso. Essa é a ideia do Aristóteles. Nós temos a ideia da liberdade, que vem com Immanuel Kant e John Rawls, né? São dois pensadores mais recentes, contemporâneos, então, portanto, modernos. Então, essas duas virtudes, aliás, essas duas correntes, né? A de Aristóteles e a de Immanuel Kant. Para Immanuel Kant e John Rawls, os nossos direitos eles não têm aí que submeter a um conceito de virtude, algo pré-estabelecido. Nossa forma de vida, a melhor forma de vida que tem que ser definida, tem que ser feita pelos próprios indivíduos. Então deve-se respeitar cada indivíduo na sua escolha de como é que ele vai viver a vida. Então essas ideias modernas. E como ele disse logo no início desse capítulo, né, a grande divisão que existe é a ideia da promoção da virtude ou da promoção da liberdade. A ideia do preço justo, que era a ideia que estava imperiosa na Idade Média, e a ideia da liberdade imperiosa na época contemporânea. E nisso nós temos que definir qual lado que você está. O lado da lei de abusos de preços, o Estado tem que intervir, tem que criar uma lei que proíba abusos em casos de calamidade, ou você defende que não, que o Estado tem que prezar pela liberdade, portanto ele não pode intervir. Então é bem interessante isso. Meditar sobre a justiça parece nos levar-nos inevitavelmente a meditar sobre a melhor maneira de viver. E nisso cabe a você decidir qual é a melhor maneira de viver em torno aí, desse questionamento que deve ser feito. Esse é o primeiro caso apresentado aqui, e você deve pensar por si mesmo qual lado que você está. E eu gostaria muito de ver aí os comentários de qual lado que você está, do lado do Aristóteles ou do lado de Immanuel Kant. É isso, muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.